Muito bom dia. Está no ar a informação da manhã desta quarta-feira. E vamos sem demoras ao encontro do Nuno, que nos vai colocar a par do estado do trânsito desta terça-feira. Bom dia, Paulo. Bom dia, espectadores do Novo Canal. Vamos olhar então como é que está o trânsito na região do Douro, do Tâmega e do Sousa. Estamos aqui em plena A4, que para já vai tendo a circulação sem grandes paragens entre Paredes e Penafiel. Conte com dificuldades a partir de Irmesinde na ligação A3 e depois da A3 para a VCI em direção ao Porto, aí com semáforo amarelo e com bastante intensidade. Ainda no concelho de Valongo, os sinais amarelos entre Valongo e o Alto de Valongo, também a ligação de Irmesinde para Águas Santas e depois em direção à Avenida Afonso Henriques, em direção ao Porto, com trânsito com bastante intensidade. No resto da região, para já, sem grandes paragens. Em Paredes, o trânsito vai circulando na Nacional 105, nos dois sentidos. Em Penafiel também, sem grandes problemas. A rotunda da Cabalão com sinal verde. Na Nacional 106, trânsito com intensidade, mas sem paragens no sentido entre os Rios e Penafiel. Passos de Ferreira, Lousada, Marco de Canaveses, para já também com sinal verde. Ora, o trânsito então mais difícil na zona de Valongo, com esses sinais amarelos e vermelhos em direção à cidade do Porto. Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo fez um morto e 2 feridos leves esta terça-feira, junto da zona industrial de Baltar, em Paredes. O alerta para a operação foi às 16h10, sendo que a vítima mortal, o condutor do motociclo, tinha entre os 30 e 40 anos. O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel deteve um homem de 50 anos por violência doméstica no concelho de Paredes. O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel da GNR deteve na última sexta-feira um homem de 50 anos de idade por violência doméstica no concelho de Paredes. No âmbito do processo, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção, tendo sido apurado que o detido ameaçava e exercia violência física e verbal contra as vítimas, esposa e filha com 52 e 22 anos, respectivamente. No decorrer da ação, foram realizadas 2 buscas, uma domiciliária e outra em veículo, tendo sido possível apreender 2 pistolas de alarme, uma pistola transformada, várias munições de diferentes calibres e uma faca de abertura automática. Com antecedentes criminais por condução sob o efeito do álcool, o detido foi presente no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de contactos por qualquer forma ou meio com as vítimas, controlado com pulseira eletrónica até uma distância de 500 metros. Esta pandemia da violência doméstica, pelos vistos, veio para ficar, mas nós temos que ter coragem de enfrentar, que as vítimas tenham coragem também de denunciar. O Novo Canal é uma das fontes que podem denunciar. Nós temos ligação direta à GNR. E já sem demoras, vamos para a próxima notícia. O autor paradense João Costa esteve ontem no Bom Dia e deu a conhecer o seu segundo livro infantil, Espero Ver-te Fluir. Um livro para refletir, com uma mensagem de esperança. Já está escrito há 2 anos e só foi publicado agora, porque nós todos os dias vemos informação muito crua para as crianças sobre guerras, sobre problemas da sociedade, e nós todos os dias pedimos às crianças que elas sejam o futuro, mas estamos sempre a tirar-lhes esse futuro ou a comprometer-lhes esse futuro. E este livro fala um bocadinho disso, fala da guerra, do início da guerra, fala dos sentimentos de um pai que não sabia se ia voltar a ver a filha e a família, e então conta na história, oferece uma planta à filha e diz que quando ela florir, que o pai estará de volta. E depois cria-se toda uma dinâmica de esperança de grupo, esperança comunitária num campo de refugiados, que podemos levar isto para a nossa vida, numa altura em que nos sejamos tão bem, que estejamos mais em baixo, então que um dia tudo há de voltar a florir e que o amor pode mesmo vir a curar tudo. É que se explica uma guerra a uma criança. O livro tenta mesmo ir por aí, é explicar como é que uma criança pode encarar o futuro de uma forma mais positiva e depois, por defeito profissional, incluir aqui as plantas, incluir essa magia das plantas nativas, do bem que nos pode fazer a nível também emocional e tentar fazer este paralelismo entre as plantas e os sentimentos das pessoas e incutir aqui uma mensagem de esperança. Acho que foi o grande desafio do livro.
O Mosteiro de Ancedo, Centro Cultural de Baião, acolhe até dia 30 de setembro a exposição 25 de Abril, 50 anos, 50 artistas, 50 obras que reúne trabalhos de artistas de preferência ou de referência na pintura portuguesa. Estamos no Museu de Ancedo, Centro Cultural de Baião. E aqui está uma exposição que retrata os 50 anos da democracia pela mão de 50 artistas. Lilith Joaquim, que é aqui no Museu de Ancedo, vamos explicar o que é que consiste esta exposição e que viagem vão encontrar as pessoas que vierem até Ancedo ver esta exposição que tem 50 nomes e grandes nomes da pintura e da cultura portuguesa. Exatamente, vão encontrar nomes muito diferentes, nomeadamente Manuel Cargaleiro, Nadir Afonso, Vieira da Silva, Júlio Pomar, Júlio Rezende, Joana Vasconcelos, ou seja, pessoas que têm entre si também elas uma faixa etária muito diferente, algumas delas que não viveram mesmo na época do 25 de Abril, mas que a sua obra conseguiu ganhar vida depois de tudo aquilo que aconteceu após o 25 de Abril e por isso estes nomes escolhidos para estarem aqui patentes no MEC Baião nesta mesma exposição. Ora, e estamos a falar aqui desta exposição que pode ser visitada de terça a domingo. Como é que as pessoas poderão fazer então para marcar? Porque isto tem que ser marcada essa visita. Sim, nós aconselhamos sempre as pessoas a fazer uma marcação prévia. Nós abrimos sempre às 10 horas da manhã e encerramos às 18. Aconselhamos a fazer a marcação. É uma visita livre, que não tem um horário definido, a própria visita em si, para começar nem para terminar, e estará sempre aqui alguém para depois também orientar um bocadinho nos. A Municipal de Paredes integra desde segunda-feira a rede metropolitana das bibliotecas públicas da área metropolitana do Porto. A Biblioteca Municipal de Paredes integra desde esta segunda-feira a rede metropolitana das bibliotecas públicas da área metropolitana do Porto. A autarquia destaca que a vereadora da Cultura, Beatriz Meireles, marcou presença na cerimónia de assinatura para a Constituição que decorreu no Palácio dos Correios, no Porto. O município recorda que este novo projeto visa unir as bibliotecas públicas existentes na área metropolitana de forma a poderem compartilhar recursos, conhecimentos e experiências, promovendo uma cooperação mais eficaz entre elas. O objetivo da rede metropolitana das bibliotecas públicas da área metropolitana do Porto passa ainda por proporcionar uma oferta mais diversificada de serviços, acesso a um catálogo mais amplo de materiais e programas culturais e educacionais mais abrangentes. O técnico marcoense Miguel Leal foi um dos responsáveis pela subida do Altdamon à principal divisão do COAI. Nesta sua experiência, fora do país, numa curta entrevista ao nosso canal, o treinador falou, entre outros assuntos, do seu futuro profissional. Ora veja. As coisas felizmente correram bem. Conseguiu o objetivo? Conseguiu o objetivo, foi para isso que nós fomos contratados. É sempre bom no final sentir que fomos capazes de corresponder com aquilo que estava estabelecido. Mas foi uma experiência muito interessante a todos os níveis. Miguel fez acompanhar, desculpa interromper, fez acompanhar também por um técnico, Sim. um adjunto felizmente conhecido, que é da mesma cidade onde é o Miguel marca vezes, que é o Flávio. O Flávio Silva também me acompanhou. Aliás, quando surgiu o convite, ele já tinha experiência de trabalhar na Arábia há alguns anos e eu lembrei-me logo de o convidar e ele aceitou, ainda em boa hora também o tenha feito. Foi um fator positivo de adaptação, porque ele já conhecia a cultura, já conhecia a forma de pensar e de agir daquele povo, daquela zona, e de facto isso ajudou. O Equador vive o futebol como nós, como se vive noutros países? Não tanto. Neste momento o futebol está numa fase de crescimento. Os clubes grandes, tem 2, 3 clubes grandes, ainda têm uma massa associativa significativa. Mas, por exemplo, o clube que eu representava, uma massa associativa muito reduzida, aquilo é mais uma espécie de entretenimento para quem dirige e pronto, e os clubes são muitas vezes financiados pelo Estado. Mara Silva, atleta da secção de ginástica do Clube de Basquetebol de Penafiel, mais conhecido pelo CBP, foi convocada para a Seleção Nacional de Ginástica Artista Feminina pela Federação de Ginástica de Portugal. Este ano, mais ou menos no início, fui chamada para a Seleção Nacional B,
era um dos meus objetivos desde que entrei. Era um sonho tornado realidade, porque era uma coisa assim muito importante e eu fiquei super feliz quando fui chamada, e agora estamos a tentar cumprir outros objetivos, que é manter na seleção B e tentar entrar para a A também. Quando vou para os treinos eu fico, assim, claro que às vezes os treinos correm mal e fico um bocadinho triste. Como tudo na vida. Sim, só que ir aos treinos e às competições e andar na ginástica em geral é uma coisa que me mete muito alegre, porque isto já faz parte da minha vida, que eu passo a maior parte do tempo no ginásio. Sim, eu acho que desde que entrei para a ginástica tenho tido um bocadinho mais de responsabilidade muito nos estudos, porque por causa dos treinos e assim, eu não tenho assim tanto tempo para estudar como os meus colegas da escola, mas por causa da ginástica eu sinto que a responsabilidade de estudar e assim, que é muito mais importante, que eu ligo mais aos estudos e que não deixo adiar, e também o respeito pelas pessoas. Acho que também a ginástica melhora isso, porque nós temos de respeitar lá os treinadores, os colegas, e isso não só na ginástica, também nos ensina a respeitar no dia-a-dia. Eu costumo ficar um bocado nervosa, um bocadinho, a ser sincera, mas porque nós lá temos o aquecimento e depois só podemos mostrar uma vez. Então essa vez tem de ser perfeita, porque se correr mal eu fico um bocado assim desanimada, mas é normal correr mal, já tive provas que me correram pessimamente mal, mas também já houve provas que me correram muito bem e quando correm bem é uma alegria enorme. A terra da sopa seca é também este sábado, dia 18 de maio, a terra dos clássicos devido ao Vintage Car Festival, que move aficionados de norte a sul do país, até a freguesia de duas igrejas em Penafiel. Um evento que mistura carros e música e este ano um grande cabeça de cartaz nacional, Sérgio Rossi. Vintage Car, já é o segundo ano que iremos fazer. Para resumir um pouco também a história do grupo dos clássicos Terra da Sopa Seca, isto é um grupo que tem cerca de 2 anos, fazemos este ano os 2 anos que estamos unidos, somos 4 a nível da organização, e o Vintage Car começou no ano passado, que fazíamos 1 ano e queríamos marcar com alguma coisa que marcasse a nossa história. Começámos na brincadeira com os carros de Terra da Sopa Seca, com os carros antigos, e então nós participámos ao longo de 1 ano em vários eventos e sentimos sempre a falta de alguma coisa mais do que para além de carros. E daí o Vintage Car, onde juntamos a parte de termos os carros expostos e a parte da música, também dos anos 80 e 90, e também convidar as pessoas para participar nesse Vintage Car. Resume-se a um evento onde recebemos os carros a partir das 10 da manhã até às 19. Os carros são carros antigos. Posso também referir que temos carros com mais de 100 anos. É importante porque passa um bocadinho da nossa história. Nós somos novos e é importante percebermos que a tecnologia que temos hoje, antigamente não havia, e a beleza natural dos próprios carros é diferente do que nós estamos habituados hoje em dia, ao conforto, às tecnologias que temos. Nesse período, entre as 10 às 19, iremos receber os carros, irão estar expostos lá no nosso recinto da Junta Freguesia das Igrejas, e estamos a contar já com cerca de 200 carros. As inscrições limitaram-se a 2 dias. Ora, de seguida vamos conhecer quais os destaques da imprensa nacional desta quarta-feira. Ó Nuno, tu que andas sempre aí pela região, quais são as notícias de hoje? E, se possíveis, notícias positivas. Vamos então olhar aquilo que são os títulos principais dos jornais desta quarta-feira. Começo pelo JN, que traz como manchete: jovens usam religião para escapar ao Dia da Defesa Nacional. Ainda no Eurodreams, rende 100 mil euros por dia aos jogadores portugueses. Outra chamada: metade dos atropelados pelo metro levava aos escutadores. Ainda na primeira página, Mirandela, urgência encerrada, obriga a fazer 60 km. E depois uma chamada de desporto: o Porto Academia da Maia recebeu novo cheque. Quanto à Liga, receitas com bilhetes dão 73 milhões aos 3 grandes. No Correio da Manhã, manchete: está decidido, o aeroporto de Alcochete obriga a nova ponte no Tejo. Ainda na primeira página, PSP caça Ferrari, traficante de droga. Chamadas de desporto: o Ministério Público aperta Rui Costa sobre negócios com Setúbal. Sócios esportistas com medo de denunciar Macaco. Olhando agora aquilo que são as capas dos desportivos no jornal O Jogo, a administração cessante está na posse de 4 mil ingressos para o Jamor.
bilhetes dos Super estão na mão da SAD. Ainda na primeira página, o Sporting, Turquia e Arábia querem Paulinho. Quanto ao Benfica, e-mails ainda fazem moça. No jornal Record, grande destaque para Paulinho. Avançado revela segredos do título. Em entrevista, o ponta de lança abre o jogo. Vilas Boas rompe com Super Dragões. O protocolo esse vai ser rasgado. 4.000 bilhetes para a final estão sem destino. Quanto ao Benfica, Schelder Rupp será aposta. Rendimento no Nordslinden agradou, fez 10 golos e 10 assistências. Finalmente, quanto à capa da bola, capitão do futuro, Ilman junta-se a Coates Inácio na hierarquia leonina. Offenheim pergunta por Iorasek quanto ao Benfica. Já no Porto, 4.000 bilhetes para o Jamor de volta ao Dragão. Depois ainda uma chamada City, vence e aproxima-se do Tetra. São estas, então, as capas dos jornais desta quarta-feira. Agora as capas dos jornais. A seguir vamos agora para as previsões do estado do tempo na região. Esta quarta-feira estão previstos aguaceiros e chuva, com a temperatura mínima a rondar os 7 graus e a máxima os 16 graus. Quem vá entender este tempo? Um dia sol, um dia chuva e agora quase que de manhã chuva e à tarde sol. Por isso o melhor é nós andarmos sempre prevenidos com um casaquinho no nosso carro, já não digo um guarda-chuva. E eu volto amanhã, porque foram estes os destaques que assim me despeço de hoje, da informação de hoje, e às 10 da manhã marco encontro consigo aqui. Tenham um excelente dia e fique com o Novo Canal. Tudo em novocanal.pt. Até lá.